Jesus sim, igreja não. Há muitos que dizem isso, que podem ser crentes sem igreja, que podem ser crentes, mas não precisam se filiar a uma igreja. Até um movimento que cresce nos dias de hoje, no nosso país e também em muitos países, que é um movimento conhecido como o movimento dos desigrejados. O que a palavra de Deus fala sobre isso? Por isso, acompanhe o estudo de hoje e você verá 10 razões pelas quais uma pessoa, um crente, deve se filiar a uma igreja. Acompanhe esse estudo até o final. O texto básico que nós vamos tratar é Tito, capítulo 1, no versículo de número 5. Diz assim a palavra de Deus: Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Paulo escreveu essa carta a Tito, primeiro para animar e ajudar Tito na sua tarefa de organizar igrejas, para salientar a sã doutrina e também para advertir Tito sobre aqueles que distorcem a verdade. Então nós vamos falar um pouco dessa parte de organizar igrejas. Se nós não precisamos nos filiar a uma igreja, por que Paulo tinha ordenado a Tito que fosse em cada cidade ali da ilha de Creta e constituísse um presbítero para organizar uma igreja, para ter uma liderança? Se nós não precisamos de uma igreja local, se nós não precisamos nos filiar a uma igreja, então não precisamos de uma liderança. Mas a palavra de Deus já nos mostra isso, que nós precisamos sim de uma igreja, aquele que é cristão, aquele que segue Jesus, aquele que foi reconciliado com Deus por meio da palavra de Jesus, é também reconciliado com uma igreja de Deus e faz parte de um povo escolhido pelo Senhor. É isso que nós veremos hoje. Por que nós devemos pertencer, então, a uma igreja? Por que nós não podemos ser crentes, cada um na sua casa, cada um segue o que lê a Bíblia e aprende conforme bem entender? Porque nós sabemos que o Espírito Santo nos guia na leitura, né? Mas por que a gente não pode fazer isso? Primeira razão é porque é ordem de Jesus. Ele nos ensina lá em Mateus 16, versículo 18. Olha só o que diz. Mateus 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Ele ensina, Jesus, o próprio Jesus, que ele mesmo edificaria a sua igreja e cada um dos seus membros são pedras deste edifício. Ainda no Evangelho de Mateus, agora no capítulo 28, ele ordena que o Evangelho seja pregado e que pessoas sejam batizadas, ou seja, acrescentadas à sua igreja. O batismo simboliza a purificação dos pecados e a separação da pessoa para Deus. Outro texto bem claro sobre isso é Atos 2, versículo 41. Olha só o que diz. Atos 2, 41. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Por que conta aí um acréscimo de 3.000? Né? Conta porque eles agora fazem parte de um povo. Por isso que eles foram acrescentados. Acrescentados ao quê? Aquele povo que esperava ao Senhor, esperava o derramamento do Espírito Santo, conforme o Senhor Jesus tinha prometido. Então faziam parte agora de um povo. Por isso que foram acrescentados aquele povo, aquele rol de membros, aquele número de membros que já era formado naquela igreja primitiva.
Se houve um acréscimo, quer dizer então que as pessoas foram contadas para serem arroladas como membros da igreja. Segunda razão por que nós devemos nos filiar a uma igreja, porque é ensinado no Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento, há uma marca de separação entre o povo da aliança, o povo de Deus e o povo sem Deus. Para participar da Páscoa e para se tornar parte do povo de Israel, era necessário que o estrangeiro fosse circuncidado. A circuncisão era a marca da aliança com o Senhor. Assim como no Novo Testamento, agora para fazer parte do povo de Deus, uma pessoa é batizada. Quer dizer, o batismo substituiu a circuncisão do Antigo Testamento. Então, aqueles que faziam parte do povo de Deus passavam por uma marca, por um sinal, e assim estavam dentro da aliança, a um povo do Senhor no Antigo Testamento. Essa ideia de igreja, né? Já havia um povo do Senhor escolhido no Antigo Testamento. Terceira razão, porque é ensinado no Novo Testamento. O entendimento de conversão, quando nós falamos que alguém se converte, né, isso sempre foi ligado à filiação eclesiástica. Não há registro de ninguém que tenha se convertido e não tenha se ligado ao povo de Deus em determinada localidade. Além do livro de Atos dos Apóstolos, que deixa isso bem claro, nós vemos várias inferências sobre o caráter corporativo do povo de Deus. Reparem nos nomes que o Novo Testamento usa para descrever o povo de Deus: corpo de Cristo, família da fé, templo do Espírito Santo, comunhão dos santos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, família de Deus. Então, o entendimento neotestamentário é que não há convertido fora da igreja. Por isso, aquele que se converte para servir a Deus e servir, é claro, o povo de Deus. Quarta razão por que nós devemos nos filiar a uma igreja. Ser membro da igreja é importante porque é parte integrante da salvação. Ser membro da igreja é necessário, imprescindível, porque é parte integrante da salvação. As pessoas acham que primeiro recebem a Cristo e depois, se quiserem, podem se filiar a uma igreja. Mas receber a Cristo e se filiar a uma igreja são dois lados de uma mesma moeda. Internamente nós somos chamados por Deus e somos convertidos e externamente agora nós nos unimos ao povo escolhido de Deus, pois fomos chamados para isso. Ser membro da igreja é parte integrante da salvação, porque quem vem a Cristo vem para ser membro do seu corpo. Assim como a santificação é o lado visível da salvação, nós somos salvos para nos separar do mundo e assim nos unir como um povo de Deus. Quinta razão para ser é porque é necessário, imprescindível se filiar a uma igreja. Porque ser membro da igreja sustenta a doutrina da igreja, a eclesiologia. Se não fosse necessário ser membro de igreja, não haveriam requisitos na Bíblia para admissão de membros. Como é que uma pessoa é recebida? Precisa passar pelo batismo, né? Nós não teríamos na Bíblia requisitos para disciplina de membros, expulsão de membros, né? Que é através da disciplina do processo eclesiástico. Para a escolha de oficiais, presbíteros e diáconos, se não é necessário um povo, se não é necessário uma instituição, se não é necessário um povo reunido, cada um pode ser crente conforme quiser, então não há necessidade de oficiais. Mas a Bíblia trata bem claro de qualidades, de características que precisa ter um oficial de igreja. Se não há necessidade então de filiação eclesiástica, por que a palavra ordenou essas regras?
Sexta razão por que é necessário filiar-se a uma igreja. Porque ser membro da igreja é o resultado de muitos mandamentos da Bíblia. O Senhor Jesus instrui que os seus seguidores devem participar da mesa do Senhor, da Santa Ceia. E como nós participaríamos da mesa sem saber quem pertence ao Senhor? O primeiro requisito se dá pelo batismo, e isso implica em filiação à igreja. Deus ordena que os irmãos amem uns aos outros e que ajudem principalmente aos da família da fé. Mas como saber quem é o irmão e quem é da família da fé se não há membresia? Sétima razão. O cuidado pastoral exige filiação eclesiástica. Ser um pastor, é necessário o pastor ter conhecimento do rebanho escolhido por Deus. E quem é esse rebanho se não há necessidade de se filiar a uma igreja? Se não há rol de membros, quem é a igreja? Como seguir Mateus 18 se não há membros da igreja? Você sabe o que diz em Mateus 18? Vamos lá olhar na palavra de Deus? Diz assim: Evangelho de Mateus, capítulo 18. Olha só o que diz a palavra de Deus. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então, esse texto nos fala muito sobre isso. Então, se ele não ouvir, faz o quê? Denuncia a igreja. Qual é o processo disciplinar? Primeiro, se alguém viu alguém em pecado, a pessoa vai até ela e assim resolve o problema. Se não resolveu, toma 2 ou 3 testemunhas e assim resolve o problema. E se não resolveu, então diz-o à igreja. Que igreja? Se não é necessário igreja. Então vejam como esse texto é bem claro e aponta para a necessidade da igreja, necessidade de existir uma igreja como instituição. Então, se ele não te ouvir, denuncie a igreja. E se ele não se arrepender, ele será considerado gentio, ou seja, fora do povo de Deus, fora da igreja, seria excluído da igreja. A 8ª razão, porque é necessário, imprescindível a filiação eclesiástica, é porque a vida prática da igreja necessita de filiação eclesiástica. 1 Coríntios 14:40 nos diz: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, como não há membresia nem filiação eclesiástica, como teria decência e ordem? Como nós podemos ter um local para nos reunir sem membresia? Como nós podemos lidar corretamente com os necessitados, saber quem está necessitado ou não? Como poderíamos sustentar obreiros, ter seminários, ordenar e treinar novos pastores e presbíteros, enviar missionários se não tiver igreja organizada? Muita gente fala assim: não, mas não precisa disso tudo, a igreja está muito inchada, a igreja não precisa de prédio, a igreja não precisa de CNPJ, a igreja não precisa de organização. É mesmo? Então como é que você vai enviar um missionário para um campo se você não tem documentação? O missionário vai para o campo, aí ele chega no país, ele precisa tirar um visto, e como é que ele vai tirar o visto? Não, ele fala assim: eu venho em nome de Jesus, certo? E aí as pessoas, sem nenhuma documentação, sem nenhuma comprovação que ele vem de uma igreja, as pessoas vão falar assim: ah, não, é que nós confiamos na palavra dele. É claro que não é assim.
é necessário que ele seja enviado por uma instituição credenciada. Por isso que as igrejas, no mundo que nós vivemos, precisam se organizar, precisam estar com seus estatutos regularizados, com suas atas organizadas. A Igreja Presbiteriana tem estatuto, tem ata, tem CNPJ, tem conselho fiscal. Então, isso tudo é necessário para que o trabalho do Senhor continue. Ir contra o trabalho da instituição é, na verdade, enfraquecer o trabalho do Senhor. Como é que nós vamos manter um seminário? Como é que nós vamos ver o que nós podemos adquirir, né? Quantas Bíblias, quantos livros, quantos folhetos, ajuda para quantas pessoas, se nós não temos uma organização financeira? Então, tudo isso mostra que é necessário a instituição, a igreja organizada em todos os sentidos, para que fique melhor. Até nesse período que nós estamos vivendo, da pandemia, né? Quantas coisas não são necessárias para que uma igreja esteja em funcionamento? Se não houvesse templo, se não houvesse local de reuniões, ficaria muito mais difícil seguir todas as recomendações, os decretos, as ordens da prefeitura e de todos os demais órgãos competentes. Por isso é mais uma razão, porque nós precisamos de filiação eclesiástica. Nós somos cidadãos dos céus, nós sabemos disso, mas enquanto nós estamos aqui, nós pertencemos a um país e nós guardamos leis. A nona razão é porque o evangelismo bíblico exige filiação eclesiástica. Evangelismo bíblico não é um apelo a tomadas de decisões pela emoção, pelo calor do momento. O evangelismo bíblico é um discipulado contínuo para tornar o discípulo membro da família da fé. Enquanto ele não se torna membro, o discipulado não foi concluído. E mesmo depois que uma pessoa é discipulada e se torna membro da igreja, o discipulado continua. Porque não é necessário, a tarefa da igreja não é apenas trazer pessoas para a igreja, mas fazer com que essas pessoas que agora estão na igreja cresçam, amadureçam na fé, não sejam mais como pessoas levadas pelo vento de doutrina, ou então meninos que carecem de alimento espiritual, de leite, como diz lá na carta aos Hebreus. Então é importante, muito importante, que nós consideremos isso. O amadurecimento passa pela igreja, por uma pessoa pertencer à igreja, se filiar à igreja, se submeter à liderança da igreja e assim viver para Deus e para o próximo. Porque se uma pessoa não ama ao próximo a quem vê, como pode amar a Deus a quem não vê? E a 10ª razão fala sobre isso. O amor de Deus clama pela filiação eclesiástica. A igreja é um projeto de Deus. Ela foi instituída por Ele mesmo para a sua glória. Se Deus ama a igreja, como podemos dizer que amamos ao Senhor e nos afastamos daquilo que Ele ama? Então, por essas 10 razões, né? Essas 10 razões foram publicadas no artigo da revista Servos Ordenados, do reverendo Mark Brown, e nós utilizamos, né, o corpo dessas razões para o estudo de hoje. Se você entendeu o estudo, se você ainda não pertence a uma igreja, está assistindo vídeos pela internet, está acompanhando o canal da igreja, mas ainda não se filiou a uma igreja, faça isso. Porque o crescimento espiritual, a vida com Deus, exige filiação eclesiástica. Aqueles que creem no Senhor Jesus, que se entregam a Cristo, também se comprometem com Ele. Por que nós casamos, né? Por que uma pessoa se casa? Porque ela quer se comprometer com a outra até que a morte a separe. A igreja é a noiva de Cristo. Isso significa que a igreja tem um comprometimento com Ele.
e cada membro do seu corpo é parte dele. Por isso que aquele que crê em Jesus, aquele que recebeu a salvação, aquele que crê nas Escrituras, não fica com o seu conhecimento, os seus dons somente para ele. Não, a pessoa se filia a uma igreja, se submete à liderança da igreja, a pessoa é membro da igreja, participa da igreja e assim, através da palavra, através da oração, através dos sacramentos, através da comunhão, a pessoa vai amadurecendo a cada dia e se conformando à imagem de Cristo. Como eu vou exercer os meus dons sem igreja? Como eu vou perdoar se não há necessidade, se eu não conheço ninguém para ser perdoado, se ninguém pecou contra mim? É por isso que a igreja é um local para que esses pecadores que foram salvos façam parte de uma família. A igreja é o único local que permanece por séculos e séculos seguindo a palavra de Jesus. Mesmo com todos os problemas da igreja, a igreja triunfará, porque o Senhor Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Se você ainda não faz parte de uma igreja local, procure uma igreja bíblica, uma igreja fiel, uma igreja que expõe as Escrituras e se filie a ela. Exerça seus dons nessa igreja. Procure um pastor, converse com ele. Se você já pertence à igreja, cada dia mais amadureça na sua fé e sirva aos irmãos. Jesus nos ensinou que o maior é aquele que serve. Quanto mais você serve, maior você é. Então, que assim seja para todos aqueles que já pertencem à igreja. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos uma boa noite na presença do Senhor. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e assim você vai ficar por dentro do conteúdo do canal da Igreja Presbiteriana de Barra do Piraí. Que Deus os abençoe.